Olá, apresento a proposta de produto técnico-tecnológico para as disciplinas de gestão orçamentária, governança pública e teoria organizacional. O tema central é a análise de riscos orçamentários e o nosso produto é um guia prático, em formato de vídeo educacional, que conecta a fonte oficial de dados, o SIGA Brasil, com a inteligência analítica das planilhas eletrônicas. Começamos pelo problema. A boa governança exige mecanismos de controle eficazes. No setor público, isso se traduz na capacidade de prever e gerenciar riscos orçamentários. O nosso PTT foca em dois riscos cruciais: a insuficiência de recursos para programas prioritários e as distorções na alocação. O desafio técnico é que os dados necessários estão brutos e dispersos. Nosso material didático surge para superar essa complexidade, transformando dados primários em inteligência de gestão. A modalidade do nosso PTT é material didático, entregue como uma série de vídeos. O objetivo principal é prático: capacitar servidores, gestores e discentes do Profiab a utilizar o módulo Web Intelligence do SIGA Brasil para extrair dados orçamentários sob demanda. O PTT ensina uma metodologia robusta para que, ao invés de apenas ler relatórios, a pessoa possa construir suas próprias análises de risco. Essa é a essência do PTT: oferecer uma solução tangível para um problema de gestão. A base teórica do PTT está na conexão entre governança e gestão de riscos, conforme o referencial do IPEA e as diretrizes de controle. A governança é o tripé de liderança, estratégia e controle. A gestão de riscos se insere na estratégia, garantindo que o orçamento, como peça estratégica, seja executado conforme o planejado. Nosso trabalho reforça o princípio de que a governança orçamentária exige a constante avaliação do risco fiscal e alocativo para a sustentabilidade e o cumprimento do bem comum. A metodologia do PTT está organizada em um fluxo de 3 etapas. Primeiro, a extração dos dados brutos. Primeiro, a extração dos dados brutos e direcionados, utilizando a Web Intelligence. Segundo, o tratamento básico na planilha. E a etapa crucial, a análise, onde empregamos as tabelas dinâmicas para sumarizar e, principalmente, as medidas calculadas para quantificar o risco. Esse fluxo transforma a transparência passiva, o dado disponível, em inteligência ativa, o diagnóstico de risco. Para facilitar o aprendizado, o conteúdo será entregue em 3 módulos de microlearning, com foco progressivo. O módulo 1 contextualiza o SIGA Brasil e apresenta a Web Intelligence como nossa ferramenta de BI. No módulo 2, é o passo a passo prático da extração. Ensinamos a montar a consulta estratégica, selecionando as dimensões e medidas exatas necessárias para a avaliação de risco. E o módulo 3 é a etapa mais densa e o valor central do PTT. Demonstraremos a criação e interpretação das tabelas dinâmicas e as medidas calculadas, que são a partir das quais pode-se calcular o indicador final de risco. A análise se concretiza na criação de 2 indicadores principais: risco de insuficiência e risco de distorção.
Em conclusão, o PTT entrega uma metodologia completa, baseada em ferramentas públicas e acessíveis, que instrumentalizam o gestor para ir além dos relatórios. Nossa contribuição é clara: fortalecer a governança e a qualidade da gestão orçamentária no serviço público. O resultado é o conhecimento técnico que gera evidências para a tomada de decisão. E o lema que resume nosso trabalho: transforme Big Data em Smart Decisions. A governança começa na planilha. Aqui faremos um exercício a partir do site do Siga Brasil. A ferramenta Web Intelligence está disponível no acesso livre. Na seção Home, Aplicativos. Aqui, a partir da seleção de um universo, nesse caso, selecionaremos a execução do orçamento de 2025, LOA 2025, execução, despesa execução. Pode-se construir a partir das dimensões e métricas da ontologia do orçamento, com base nos dados do CIAF. Pode-se construir uma consulta com base em dimensões e medidas. Aqui vamos selecionar para exercício como dimensões a unidade orçamentária, ação orçamentária, grupo de natureza de despesa, o elemento de despesa e o subelemento de despesa, bem como a classificação de resultado primário. Como valores, consideraremos a dotação inicial, os créditos adicionais, que somados à dotação inicial resultam na dotação atualizada, os valores empenhados e os valores liquidados. Como filtro, consideraremos o orçamento vinculado ao MEC, que podemos tanto selecionar de uma lista quanto considerar o código. Perdoe. Aqui é o nome. Então, selecionar da lista. O código do MEC é 22.000. Daqui, selecionando da lista, fica mais fácil. Essa é a educação. Ok. Executar a consulta. A partir daqui, a gente pode exportar no formato em que quer trabalhar. Aqui vamos selecionar a opção Excel. Daqui em diante, trabalharemos com o software de planilhas para construir a consulta e criar os indicadores. Editando a edição. Bom, nessa etapa, verificar se os dados estão em formato numérico aqui. Estão, então não há problema, mas eventualmente pode ter alguma questão de formatação, por exemplo, do separador decimal ser ponto ou vírgula. Nesse caso, deu como vírgula, como separador decimal.
Eu selecionei apertando Ctrl Shift direcional toda a tabela e vou inserir uma tabela dinâmica. A partir da tabela dinâmica eu consigo calcular campos, né, dá para calcular um campo específico, como eu mencionei, a dotação atualizada, como uma soma da dotação inicial e os créditos adicionais. Ok. Aqui a gente pode calcular um indicador que é o empenhado sobre a dotação atualizada como indicador de suficiência do orçamento, né? Então vamos lá. Empenhado dividido por dotação atualizada. Ok. Aqui, 90, o indicador, assim, o que indica que é que 98% da dotação foi executada, né? Foi empenhada. Aqui vou considerar só orçamento do orçamento discricionário para avaliar se para todas as unidades manteve 98%. Se para todas as unidades, e aí filtrando só universidades, se esse indicador qual a dispersão dele? A média foi de 98% e a UFV desculpa, deu um problema no compartilhamento. Vou manter o compartilhamento aqui da tela. Então, aqui a UFV fica na média, considerando esse indicador. Também tem o indicador de execução do empenhado, que pode ser calculado pela liquidação sobre o empenhado. E aqui a gente pode criar um novo campo calculado, que é liquidado sobre empenhado. Liquidado sobre empenhado. Quanto maior, mais tende a ser insuficiente o orçamento, né? Quer dizer que o valor que foi empenhado foi completamente executado, ou né, quanto mais próximo de 1, mais próximo de ter sido completamente executado. Aí aqui a gente pode pegar, por exemplo, o orçamento de custeio e identificar como que está essa distribuição, indicando o risco de insuficiência, né? Nesse sentido. Então, aqui, quanto mais próximo de 1, a média aqui foi eu coloquei uma formatação condicionada, mas a média é 82% do custeio discricionário, né? Foi o que foi selecionado. E a UFV aqui encontra-se numa situação relativamente, considerando a média, né, relativamente tranquila, né, em termos desse risco de insuficiência. Enfim, aqui fizemos esse exercício mais como ilustração do exercício de utilização dos dados extraídos da plataforma Sigo Brasil para a análise de riscos. Obrigado.